Apresentação. Então a gente já vai começar nosso bate-papo. Eu deixei como um slide, como se fosse aqui a apresentação, mas vai ficar bem legal, a gente já vai conseguir trabalhar, tá? Então, nosso primeiro bate-papo é justamente falando sobre ética geral, né? Eu ia interromper um pouquinho, professor, se tu puder depois postar lá o PowerPoint mesmo, que daí a gente consegue tirar um pouco da cor, porque para imprimir melhor depois. Ah, legal. Ele está em PDF? Ele está em PDF, se tu conseguir postar o PowerPoint. Por isso até que ele abriu aqui também dessa forma, então, entendi. Eu boto todos os arquivos em PDF, sem problema nenhum, tá? Pode ficar bem tranquilo. Em PowerPoint. Isso, perdão, em PowerPoint, coloco todos eles em PowerPoint. Então, Samuel, eu vou começar fazendo uma introdução ali a respeito de ética, alguns questionamentos, porque o que acontece, né? Atualmente, muito se fala a respeito de ética, né? Quando a gente vai justamente cobrar, ou algum político, alguma coisa, daí você fala assim, pô, cadê a ética? Cadê a ética? Cadê a ética? A gente vai ver o que é o conceito, né? Então, eu vou trazer esse material que é justamente lá dos autores, né? O que eles vêm tratar a respeito da uma introdução, para daí a gente falar a distinção entre ética e moral. Então, vamos lá, vou seguir a apresentação aqui, né? Diz assim, ó, a ética, né, ela permeia todos os discursos, ela está em todas as rodas, em todas as conversas das pessoas, né, tal político, ou uma situação ali de uma situação médica, a pessoa às vezes foi se consultar com um determinado profissional, às vezes discorda de alguma coisa, né, então a gente direto é bombardeado ali a respeito, né, de se algo tem ética ou não tem ética, se agiu com ética. A propósito das condutas humanas, ainda capazes de chocar uma sociedade já acostumada a todos os desatinos. Levantam-se, né, vozes dos moralistas a invocar a necessidade de um repensar comportamental. Então, isso a gente viu muito forte quando vem a questão ali de escolha de presidente. Agora a gente está numa situação que a gente vai escolher o prefeito, mas com essa situação de pandemia nem se fala tanto. Mas quando foram as eleições, né, para presidente, tinha um debate muito grande, né? Se o antecessor estava agindo de forma correta ou não, ou se aquele partido, né? Então, era o tópico ali, né? Ética, infelizmente, ela tem sido utilizada como uma moeda, né? Em curso até para os que não costumam se portar eticamente. Então, assim, até mesmo quem não age de forma correta, na hora de cobrar, ele cobra. Popularmente a gente fala assim, né? Cuida na hora de você cobrar, porque o seu telhado também é de vidro, né? Então, assim, professor, o que o professor quer? Eu quero que todo mundo tenha uma conduta ética correta, né? Professor, existe ética correta? A gente vai ver, né? Se existe ética correta. Não, né? Na verdade, uma conduta ética é uma conduta, né, pautada na virtude, no bom, tá? Não é raro as proclamações morais de maior ênfase provenham de pessoas que nunca poderiam ser rotuladas como éticas. Compreensível por isso que muitos, na atualidade, né, acontece bastante, a gente escuta, daí quando vai acontecer, infelizmente, em alguns casos, né, acaba não ocorrendo. O essencial é reconhecer, nunca foi tão urgente quanto no momento que a gente vive, né? Reabilitar a ética em toda a sua compreensão. O que é chamado assim uma questão de crise da humanidade é uma crise de ordem moral. O que acontece, pessoal? Se as pessoas têm um comportamento correto, né? Se elas não infringem uma questão ali de conduta adequada, você não precisa criar uma legislação específica, né? Você tem várias coisas que você tem um comportamento e você não precisa ter uma legislação que vai tratar sobre esse assunto. Infelizmente, né? Quando você não consegue, as pessoas não têm um comportamento adequado, o que acontece? É necessário que venha o legislador que crie uma lei com uma punição. Vamos dar um exemplo, tá? A gente está vivendo nesse momento de pandemia, né? Graças a Deus, a Dani está lá longe, né? Então não tem problema para a gente poder falar com vocês. Mas assim, ó, eu chego e digo para vocês assim, ó, pessoal, olha, realmente a gente está vivendo um momento muito difícil na sociedade, que é essa questão da pandemia, não tem vacina, né? Não se sabe se determinados medicamentos vão... Enfim, existe uma preocupação muito grande. Cada um de vocês tem
né? Às vezes pode ser que não tenha mais algum avô, uma avó, né? Mas pode ter um tio, pode ter um familiar que pode ter uma situação com uma imunidade mais baixa. Então, por favor, use máscara, se cuide, né? Se você não estiver se sentindo bem, por exemplo, a gente entrar na instituição, a gente verifica a média, a temperatura, né? Então, assim, se você não estiver bem, cara, pelo amor de Deus, vai lá no hospital especial lá para o Covid, né? Mas não vem para a faculdade contaminar os colegas, certo? Precisa criar uma lei, ou às vezes a gente conversando, né? A pessoa agindo de uma forma correta seria suficiente, não é verdade? É verdade. Só que daí o que acontece? Se você precisa ter um comportamento, que é o comportamento que é tido como certo por todos, né, pela grande maioria, e as pessoas não assim o fazem, você cria através da dor. Então, assim, se você não consegue que as pessoas tenham um comportamento, ou quando se quer mudar um comportamento, né, e que você faz através da dor. Como assim, professor? Do bolso, né, do bolso. Então, assim, alguns municípios, né, estabeleceram multas, né, se a pessoa estiver andando sem a máscara, multa se não sei o quê, né? Alguns podem falar, eu também concordo com a opinião dessas pessoas, né, que às vezes é uma máquina de fazer dinheiro para o Estado, né? Então, assim, quando você mais precisa de uma situação, você está numa situação que, né, aí você acaba sendo penalizado. Mas, assim, alguns já falaram, às vezes, né, às vezes os poucos bons vão pagar por causa dos muitos ali que, né, que num determinado momento não agiram de uma forma que não necessitasse. Se as coisas todas funcionam direitinho, você precisa criar uma lei para isso? Não. Né? Você precisa criar uma lei para algo que já funciona direito? Não. Você faz justamente quando que as pessoas não têm uma determinada conduta adequada. Os descaminhos da criatura humana refletidos na violência, na exclusão, no egoísmo e na indiferença, pela sorte do semelhante, assentam-se na perda de valores morais, alimentam-se na frouxidão moral. Aqui, que nem eu falei, era do autor, né, mas é bem interessante, porque se a gente pensa, né, que o objetivo é ter o bom, ter o bem, agir com virtude para o bem da coletividade, não faz sentido quando você vê seu colega sofrer e você não faz nada, né? Quando um outro está passando uma necessidade extrema e você fecha os olhos, ou você simplesmente ignora, passa, né? Não estou nem falando quando ainda agride a pessoa, né? Eu ainda falo algumas besteiras, né? Do tipo assim, por que a pessoa não... Tipo assim, a pessoa não consegue uma oportunidade de trabalho, não consegue trabalhar, né? Alguma coisa assim, fala assim, vai trabalhar, vagabundo, né? Então, tipo assim, às vezes nem sabe o que está acontecendo, né? Então, se a gente for observar, aí depende também a questão da crença de cada um, mas alguns vão dizer assim, poxa, se a gente fosse mais solidário, talvez ninguém passasse necessidade nesse mundo, né? Outros vão dizer assim, professor, talvez nem 8 nem 80, porque é a necessidade que vai fazer com que a pessoa se fortaleça, e esse fortalecer vai fazer com que, então, ela consiga se desenvolver, né? É válido, né? Tem um filme no Netflix que eu vi recentemente que ele é bem interessante, que era comédia, né? Para vocês verem final de semana. Era o caso de uma jornalista que acaba dando tudo errado naquele dia dela, e todo mundo julga ela pela aparência, e a forma com que eles se comportam com ela, tendo em vista a aparência, né, é porque assim, tá com a roupa errada no lugar errado. Então ela foi numa balada, tava com uma roupa curta, e depois ela foi lá para um subúrbio. Aí todo mundo pensou que ela trabalhava com o corpo, né, ganhava vida com o corpo. E daí as pessoas desrespeitam ela, ela pede ajuda para o policial já diz assim, cara, sai daqui, isso aqui não é permitido aqui nessa região e coisa e tal, tá? É comédia, é engraçado, né? Mas é uma reflexão, né? Existe sim uma distinção, conforme a sua roupa, o seu tratamento é diferente, né? Às vezes você vai argumentar alguma coisa, dependendo da pessoa, ela escuta. Eu recentemente, eu não estava de terno, mas eu recentemente parei o carro no estacionamento e infelizmente acabou a bateria. Normal, algum dia vai cair. Eu falei assim, graças a Deus parou no estacionamento, né? Mas eu estava social, aí já vem o guarda, assim, o guarda olhou, aí ele,
não, boa tarde, senhor, tudo bom, não sei o quê. Ele viu, tipo assim, que a pessoa estava bem vestida, nem falou nada. Aí eu pensei assim, sabe aqueles dias, tipo, final de semana, assim, que você vai com uma roupa, assim, tipo, sei lá, vou só bem rapidinho no mercado, talvez com aquela roupa, o guarda já dizer, ô, e aí, o que tá mexendo no carro? Sabe? É verdade, né? Adiante. De pouco vale, né, reconhecer a dignidade da pessoa humana, esculpida como princípio fundamental da República, se a conduta pessoal não se pauta nela. Então, é justamente nessa linha. A Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal, vai justamente trazer, né, a respeito do princípio da dignidade da pessoa humana, né, fortíssimo ali, né, dentre os princípios que regem a Constituição. Então, assim, é claro que não adianta, que nem a gente falou, você acaba colocando na lei para que seja respeitado. Mas, assim, o ideal é que cada um tivesse isso dentro de si e daí você vai agir com dignidade para o seu colega, né? Eu tenho visto cada vez mais que tudo que a gente vai fazendo de bom, depois a gente colhe também, né? Então, assim, o que você faz de bom ou de bem para o seu colega, você acaba recebendo os frutos. Aí, continuando, né? A aceleração da derrocada dos valores parece apostar corrida com a destruição da natureza. A catástrofe ambiental reflete a falência do convívio ético entre as pessoas e pensar que os antigos alimentavam o ideal de um futuro promissor para a humanidade ante as vitórias da ciência que fariam o ser humano dominar o mundo. Pessoal, não quero ser catastrófico, né? Isso aqui era do material do livro, interessante e tudo mais. Depois a gente vai para um negócio legal. É óbvio, eu ia falar um negócio, mas eu pensei, acho que vou ficar quieto. Eu ia dizer assim, pessoal, a gente não está no apocalipse, né? Dá tudo certo, né? Aí eu me lembrei, né, Dani, que lá deu aquele negócio, foi em Beirute agora, né? Aí eu pensei, vou ficar quieto, né? Mas assim, senhores, aqui o questionamento é o seguinte: vocês tiveram uma disciplina que tratava, eu acho, sobre a questão socioambiental. Acho que a administração, eu sei que tem uma disciplina chamada gestão, mas vocês têm talvez contabilidade social, e talvez em contabilidade social, né, o professor ou a professora comentou. O que acontece? A Constituição, ela vai trazer o seguinte, né, que as pessoas, elas devem se preocupar, né, com a natureza para essa geração e para as gerações futuras. Então, esse compromisso, a preocupação com o ser humano, você teve semestre passado, essa preocupação com o ser humano não é do tipo assim, para com agora, e é justamente o que vai fazer com que a propriedade da pessoa não é absoluta. Então, assim, ó, isso é interessante. Lembra que a gente falou sobre a questão das mudanças? Anos atrás, quando a pessoa comprava uma propriedade, ele dizia assim, isso aqui eu cerquei, é meu, eu faço o que eu quiser. A legislação veio mudando. Então, hoje em dia, você tem o seguinte, o imóvel é seu, a propriedade é sua. Só que, se você degradar, causar um dano ao meio ambiente, você vai ser responsabilizado por isso. Essa responsabilidade, ela é uma responsabilidade civil, ela é uma responsabilidade administrativa e penal. Então, assim, mas é a minha propriedade, eu faço o que eu quiser. Não, porque você pode prejudicar outros. Então, para tudo você precisa de uma autorização. Então, isso é interessante, né? A gente está evoluindo, agora falando sério, a gente está sim evoluindo, certo? A legislação, ela vem e ela vai forçando. Então, antes que você tinha de queimada e que nada acontecia, hoje em dia já acontece. Hoje em dia você já tem tudo com monitoramento por satélite, né? E você consegue saber. Aconteceu recentemente, né? Em Gaspar, por exemplo, teve uma enxurrada de ações de crimes ambientais. O fiscal precisou ir àquela propriedade? Não, ele não precisou. Hoje em dia você tem as imagens por satélite. Não havia licença, houve, digamos ali, a supressão da mata nativa, foto antes, foto depois, ação contra o proprietário do imóvel, né? Então, cada vez mais, as pessoas vão ter claro, você acaba punindo para justamente acabar, né, e fazer com que não haja mais situações que nem essa. Mas a gente está, sim, evoluindo, tá? A gente está, sim, evoluindo e a gente está indo para um mundo melhor, cada vez melhor. Talvez alguns questionamentos que são válidos é aquela questão, que agora está mudando bastante, mas é que a gente saiu de um sistema ou de um núcleo familiar onde os pais estavam mais próximos dos filhos,
né? Às vezes tinha aquela questão assim de você ser um pequeno produtor rural, então você conseguia ver o que seu filho estava fazendo, acompanhar o dia a dia dele, né, trabalhar. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia você trabalha, né, por exemplo, no meu caso, trabalho durante o dia, depois de noite estou na faculdade, graças a Deus a minha esposa cuida, né, do filho, mas senão você teria aquela situação assim que a criança meio que está largada no mundo. E daí você diz assim, não, mas eu mando ele para a escola. Tá, mas a escola, o objetivo lá da escola é ensinar português, matemática, né? Não é questão dos valores. E é aqui que entra a ideia né, dos valores, e se você não tem essa questão muito forte, aí você acaba levando, né, para uma situação de descaminho. Esses são alguns pontos aqui que são trazidos, né, numa introdução à ética. Por exemplo, a partir do momento que você exclui uma pessoa da sociedade, que talvez ela nunca foi uma incluída, ela nunca fez parte, ela estava numa situação ali de às margens da sociedade, de marginalidade, para essa pessoa, talvez... É legal, hoje em dia a gente tem o YouTube, então a gente tem vários testemunhos de pessoas que nasceram sem oportunidade e conseguiram dar a volta por cima, e daí isso faz com que motive outras pessoas. Mas, infelizmente, né, às vezes a pessoa, tipo, olha ao seu redor ou volta. Aqui vocês me desculpem, eu acredito que talvez eu não visualizo tão próximo, né? Mas você, em outros estados, por exemplo, que nem a minha esposa tem parentes no Rio, aí eles contam, assim, né, que geralmente nas áreas mais carentes e tudo mais, a pessoa chega, tá voltando para casa, aí o cara fala assim, meu, seu bobão, cara, olha aqui, ó, o que tu faz? O cara, eu trabalho de frentista, olha aqui meu tênis aqui, ó, R$1.000 meu tênis aqui, olha aqui minha roupa, olha aqui, ó, meu, seu trouxa de trabalhar lá, ganhar mixaria, tem que vir trabalhar aqui com a gente, aqui, ó, fuzil, né, AK-47, tocar aqui o negócio, né? Então assim, ó, para essa pessoa, se ela nunca se sentiu parte integrante, ou se no momento que ela quer fazer parte de um meio, de uma sociedade, é negado para ela, a possibilidade dela se revoltar e num momento assim reagir contra, né, pode acontecer. Se a gente for pensar, vocês acham que a questão, né, dos valores e da ética é algo interno da pessoa, que é algo assim que a pessoa já nasce com aquilo, ou algo que é construído? O que vocês acham? Eu acho que é algo que é construído, que é ensinado, na verdade. Ninguém nasce sabendo as coisas. Sim. Juliane também disse que é construído. Então, eu acho que também tem a ver com a personalidade da pessoa. Eu perguntei, mas juro que eu não sei a resposta. Porque eu não sei se foi algo que era quando eu era muito... Oi, Dante. É que nem o professor disse, essa questão de marginalidade ali, que pessoas que o senhor conhece vivem, né? Questão do fuzil e tal. Até aquele mesmo youtuber que o professor citou, o Wesley Alemão, ele posta direto, assim, de onde que ele veio, que é de uma favela bem em osso ali. Sim. Ele se entregou à marginalidade, porque a sociedade deixou ele na escória, digamos assim, né? Nem por isso ele se entregou à marginalidade para conseguir um ganha-pão. Hoje em dia, nesses sorteios que ele faz ali, ele ganha cerca de 300, 400 mil num sorteio. Então, pensa. Sim, e ele faz o sorteio dos carros. Um cara que não tem nem... Ele não sabe nem falar, ele não é alfabetizado. Sim. Pessoal, depois dê uma pesquisada no Instagram, Wesley Alemão, e daí coloca assim, ó, eu vim por causa do Dante e do professor Rafael Gueman, né? Vim aí seguir você. Aí ele faz alguns sorteios, eu conheci ele, Dante, pelo Toguro, do Shape Inexplicável, que dele tem ali a mansão maromba e tudo mais, e daí eles vão fomentando, né? Eles até falam, a quebrada venceu e tudo mais. A gente está vendo realmente uma mudança, e é bem interessante isso, porque o que acontece? A gente teve uma formação, né? Não, o pessoal tem que trabalhar de uma determinada forma, de um determinado jeito, e você tem visto que essa economia mudou de tal forma que, na verdade, aquilo que você tinha... Não estou falando da questão ética, tá? A questão ética é um ponto aqui, mas eu estou falando assim, a questão assim, você faz um estudo formal e com isso você vai conseguir.
Aí você vê uma outra pessoa que ele chega e diz, olha, eu não tive o estudo formal, mas o que eu estou fazendo é estudando sobre isso, isso e aquilo, mesmo que seja auto-instrucional, aprendendo, ou estudando, que eles falam assim, estudando a plataforma que é o YouTube, e ele vai tendo visualização. Então tem uns caras legais, né, que você vê que os caras são legais, e tem uns ali que o cara tenta audiência a todo custo. E daí, essa questão da audiência a todo custo, que daí eu não estou falando desses nomes que a gente falou, né, não estou falando desses ali, que esses ali são outras coisas, que eu até acompanho ali, né, mas estou dizendo assim, tem outros que, tipo assim, ó, se o objetivo é ganhar dinheiro do YouTube para monetização, então, quem sabe, se eu parecer uma foca, ou se eu ser um abobado, será que eu vou ganhar visualização? Aí ele faz isso. Aí daqui a pouco o cara se joga, acho que agora, graças a Deus, deve ter diminuído isso ali, né? Mas tinha assim, se joga na banheira de Nutella, pinta cabelo de roxo, de azul, de amarelo, de não sei o que, faz tudo quanto é tipo de coisa, e daí depois faz uma revista e até coloca umas coisas meio estranhas, né? Então, assim, aí você já extrapolou, né? Por quê? Porque daí você acaba, digamos assim, ó, algumas pessoas se sentem agredidas, né? A forma como você acaba indo, que nem a gente comentou antes ali a respeito de anúncios pagos, né? A pessoa não está procurando aquilo, mas daí ele quer anunciar, ele paga um anúncio para o YouTube e daí ele joga, você está pesquisando algum, sei lá, né? Eu acho que daí não aparece, mas você está pesquisando alguma coisa religiosa, aparece lá um cara de cabelo pintado falando uma coisa muito absurda que não vai ensinar nada a seu filho. Né? É como se você fosse ligar uma televisão no canal aberto de manhã e aparecesse uma cena que não tem nada a ver para uma criança. Né? Então tá, vamos adiante. Vou passar um pouquinho essas partes. Ó, o Eduardo comentou assim, ó, também acontece o inverso. Pessoas que já têm uma estabilidade, porém não... Opa, tô querendo voltar aqui. A Dani não falou, mas ela pensou, professor, por que não usa aquele mouse bom que eu tenho? Também acontece o inverso, pessoas que já têm uma estabilidade, porém não têm a índole boa e são desonestos. Acontece também, né? Então, assim, ó, o que eu acho assim que é o mais interessante, o que é melhor realmente, é quando você conhece... Eu já tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, isso comentei em off num outro momento para um colega, né? Tem pessoas, que nem o Eduardo falou, que as pessoas, que às vezes ela tem dinheiro, mas a única coisa que ela tem é dinheiro, que daí o pessoal diz assim, que essa pessoa é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ela só tem o dinheiro. E às vezes, apesar de ter vindo de uma família humilde, eu conheci uma pessoa, bem rapidinho, que o pai era extremamente humilde. Só que daí a pessoa faz... tipo assim, eu não nasci aqui, eu nasci em outro lugar, como se fosse uma coisa assim, muito maluca. Ele se casou bem, se casou com uma pessoa muito bem de vida, e daí nas rodas de amizade, o prazer dele é falar mal do pobre. Tipo assim, de menosprezar. Só que, tipo assim, a mãe dele, o pai dele continuam vivendo numa situação difícil. Tipo assim, ele ainda meio que virou as costas, assim, sabe? E como é bom quando você conhece, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de conhecer, e inclusive no mesmo dia estava eu e duas pessoas. Uma era essa, e a outra era um senhor que era muito, 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 muito rico, e era uma simplicidade e uma humildade em pessoa, e daí realmente você vê assim a distinção, e onde é que você deve se espelhar, né? E quem, na verdade, você deve se afastar, né? Como se o pessoal se afasta de... Não sei, se afasta do quê, Dani? Uma olhada de... Como se afastar do diabo, né? O cara corre lá e não aparece mais. Por quê? Porque tem pessoas realmente que não, né? Aí aqui até diz, ó, reforçar o aparelho repressivo, construir mais presídios, reduzir a maioridade penal, agravar as penas, tudo isso representa insuficiente ou paliativo, né, para os efeitos da devastação moral. Porque o que acontece? Se você conseguir dar oportunidade para as pessoas visualizem oportunidades legais, os jovens, eles não vão para o crime. Por quê? Porque eles sabem que a expectativa, assim, de muitos... Eles comentam, assim, desses canais que a gente vê ali, o cara comenta, muitos dos meus amigos hoje em dia não estão mais aqui. Então, assim, às vezes o cara acaba não vendo outro caminho e acaba indo para aquele lado, tá?
Vou um pouquinho mais adiante, que eu quero entrar justamente aqui na distinção, ó. Já que acabou perdendo um tempinho. A pergunta é assim, ó, existe diferença entre ética e moral? Então, assim, ó, a resposta entre ética e moral, porque às vezes a pessoa fala assim, e a ética e moral, tem diferença? Eu tenho aqui a resposta, já que é um PDF, a resposta é, a princípio, num primeiro momento, você não tem nenhuma distinção entre o que vem a ser ética e o que vem a ser moral. A gente vai ver mais adiante nos próximos slides que foi feita uma distinção entre o que é ética e moral. Mas, na verdade, o significado das duas é o mesmo. Vamos lá? A palavra moral, ela vem, do latim, a palavra latina, que significa costumes. Então, moral está relacionado aos costumes. Agora faz todo sentido, professor. Então, assim, se a gente voltar anos atrás, vocês não vivenciaram isso, Mas assim, o que acontece? As mulheres tinham vestidos mais compridos, elas andavam com vestidos mais compridos. Imagina se uma mulher sai com um vestido curto, Isso, assim, era uma afronta para a sociedade, A mãe, a tia falava assim, olha, só não deixa para falar só não deixa tua filha andar com a Beltrana lá, porque a Beltrana, meu Deus, eu vi ela andando na rua, parecia que estava de cinto, não estava nem de saia. Era ou não era assim? Era. Por quê? Porque essa questão de moralidade, moral e ética, está relacionada aos costumes. Então, se a pessoa tem um comportamento diferente, de certa forma ele choca, e pode haver uma certa repulsa. Aconteceu já com um conhecido meu, Estava junto, Foi o seguinte, Ainda existe, tá? Ainda existe mais velado, E talvez nas rodas, ou depende, Eu estava num clube e cada um estava com o seu cônjuge, ok? Com a sua... Na época era namorada, Era um clube bacana, elitizado, tudo assim, Bem legalzinho, Estava lá também, Enfim, estava lá passeando, tá perdido, professor, brincando. Estava lá. Aí vem um rapaz, amigo nosso, não tão meu amigo, mas, enfim, um cara bacana e tudo mais, e ele trouxe uma ficante dele para o clube, levou para o clube, onde cada um estava com a sua namorada. Um colega chamou ele para o lado e falou assim, olha, beleza, trouxesse aqui no clube, pode trazer quem tu quiser. Só que assim, essa pessoa que tu trouxe aqui junto contigo, ela não tem o perfil das nossas namoradas. E assim, se é uma pessoa que tu estás ficando, eu acho que ela não é uma boa companhia para namorada, que um dia vai ser esposa e tudo mais. Então, assim, isso era algo que existe, com certeza ainda existe, de uma forma velada, isso não foi anunciado e tudo mais, mas acontece, certo? Alguns locais você tem, assim, não sei, você, Professor, acha certo? Não, acho que não, Você acha que é a roupa que define a pessoa, ou, não é isso, Mas acontece, infelizmente acontece, tá? Beleza, a palavra moral vem do costume. E ética? Ética vem do grego. Ética também significa costumes, certo? Olha só que interessante, e como isso funciona. Já que a gente falou de roupa, Pessoal, pergunto para vocês, se você estiver aqui em Balneário Camboriú, é ou não é normal? É claro que é normal, acredito que seja normal, Você está lá, vai entrar no Banco Itaú. Aí você vai entrar no Banco Itaú, aí daqui a pouco do seu lado entra uma pessoa de saída de banho, O biquíni e uma saída de banho por cima. Acontece o tempo todo, Diz uma saída de banho, Existe uma certa estranheza nisso? Pessoal, vocês se sentem incomodados se acontece isso com vocês? Responda ali no chat, por favor. Ou no áudio. A Priscila realmente se sentiu incomodada. Pode realmente, às vezes a pessoa parece que ela faz para se exibir e fica uma situação. Mas aqui, tipo,
No litoral já é mais comum. Por quê? Porque a pessoa sai da beira-mar, agora não, né? Mas com essa situação de pandemia, mas a pessoa sai da beira-mar, vai caminhando, aí fala assim, meu Deus, eu preciso sacar dinheiro que eu preciso passar na padaria. Né, e acaba parando ali no caixa eletrônico do banco, por exemplo. Mas veja bem, a pessoa também pode, tipo, não precisa estar de biquíni, por exemplo, ela pode botar uma toalha, uma coisa, tipo, ela não precisa entrar, ou o cara, um homem, no caso, tipo, chegue de sunga num lugar, assim, tipo, é meio desagradável. Sunga branca, tem aquele filtro, como é que é o nome daquele negócio, assim, que daí... Forro, sem o forro, uma sunga branca sem forro, daí é para matar, né? Aí fica assim, mostrando a direção, né, do vento. É normal aqui em Balneário, principalmente nos bancos ali na Avenida Brasil, né? Tu falou do Itaú, tem o Itaú ali na Avenida Brasil, o cara sai pra né, enfim. Mas é a mesma coisa que falar assim, é normal ir na igreja com uma roupa curta? Não, também, né? É uma outra situação. Isso. Né? E é legal. E é legal essa participação de vocês, ó, só cada um cuidando. Então, é legal a participação de vocês pelo seguinte, ó. Se a gente for ver, né, causa certa estranheza, né? A gente fica meio assim, alguns ficam com causa de estranheza, outros já não. Então, por quê? Isso foi mudando. Deixa eu contar um negócio para vocês. Eu morava aqui em Balneário Camboriú, ali do lado do Hotel de Sintra. Era um prédio que foi construído em 1981, o prédio era um prédio mais antigo, tá? Foi construído assim, era meu avô e outras pessoas que se reuniram e construíram o prédio, pessoal de Blumenau. Sabe o que dizia a convenção de condomínio? E ela era respeitada, tá? Eu jamais andei diferente. Sabe o que dizia a convenção de condomínio? Não se anda sem camiseta aqui nesse prédio. Tipo assim, é proibido andar sem camiseta. Então, assim, ó, você vai entrar no prédio, você tá de camiseta. Homem, né? Tipo assim, homem tá de camisa e coisa e tal, porque era um prédio de gente mais velha, não era para ninguém exibir lá a musculatura lá, né? Então, era uma coisa assim, foi uma regra de convívio, certo? Em convívio decidiram, né, que não é para um se exibir para a esposa do outro. Cada um segue na sua, né? Tira sua blusa em casa lá, ninguém quer saber. E aí o de Sintra, ele fica bem na praia, né? Ele fica ali na 1401, se não me engano, né? Ele fica na 1301, ele é Atlântico, ele é o diplomata. Então, é bem isso, né? Então, tipo assim, ó, o que acontece? Naquela época era assim, ainda ficou. Professor, se alguém questionar, se talvez ninguém questionar, vai poder andar, é que nem a questão do animal de estimação, né? A convenção de condomínio pode vedar, só que existe algo além que a legislação. A legislação já permite, né? Desde que o cara tenha, né, um Shih Tzu, né, um York, né? Não precisa ter aquele tem um que é um cavalo assim, que o cara fala assim, não, isso é um cavalo, né? Fala a verdade, o cara fala, não, isso aqui é um cachorro. Não, isso aqui é maior do que o pônei, cara. Não, isso é um cachorro. Enfim, né? Aí esse já fica mais difícil. Mas olhem só, isso está relacionado aos costumes. Então, a moral e a ética é uma questão de comportamento do que é aceito. Então, assim, ó, o que em conjunto, né, os costumes que a gente tem, a forma que é a coisa, é como vai. E é interessante porque cada localidade, ela não é a mesma conforme a localidade. Então, você tem costumes diferentes em outros países, né? Aqui é né? Não devo falar bobagem, não vou falar. Pessoal, fui para São Paulo faz umas 2 semanas. Aí, falei para a esposa, parou num posto assim. E eu já tinha ouvido falar, por exemplo, que no Japão, né, o banheiro é diferente, não tem um vaso, mas tem vaso lá para nós que é do Ocidente, né? Mas é um negócio diferente que a pessoa fica meio agachada. Eu sei lá o que é aquilo. Também não imaginem, né? Mas eu sei que daí eu fui no banheiro de um posto assim na estrada, no caminho entre Paraná e São Paulo, fui de carro, aí eu olhei assim, não tinha vaso, cara, não tinha vaso. Eu pensei, não, mas beleza, né? Para homem, tranquilo. Aí eu pensei, meu Deus, a minha mulher vai voltar, não, tipo, cara, não vai dar certo, tipo, né? Tipo assim, esse negócio lá do Japão, uma outra realidade, não ia combinar comigo. Aí ela falou, não, o banheiro feminino era perfeito. Então, assim, ó, algumas coisas que são aceitas aqui, em outros países já não. Se for um outro país mais conservador, não, né? Aí alguém pode dizer assim, professor, lá em Ibiza, lá na Espanha, lá tem um lugar, ou na França, as moças fazem topless, né? Ninguém fica horrorizado, né? Professor, aqui no Brasil é proibido. Sim, né?
Não, na praia, a gente tem uma praia aqui que é conhecida nacionalmente, daí já é uma outra história, né? Então, assim, ó, depende do local. Quer ver que interessante? A gente comentou, né, ó, a maioria disse assim, não, professor, né, é uma coisa natural porque é praia. Agora, vocês imaginem o seguinte, a gente tá em Santa Catarina, no Brasil, né, hemisfério, né, sul, enfim. Agora, imagina que você está em Chapecó, lá no oeste, né? Tipo assim, não tem praia lá. Faz sentido alguém estar lá daquelas saídas de banho, assim, tipo de biquíni, né? Então, talvez, não conheço, né? Mas talvez para lá fosse uma coisa que 88% ou 70% das pessoas fossem ficar horrorizadas, do tipo assim, cara, né? Aquela coisa que o pessoal fala assim, ó, só nunca esteja andando com Beltrana, porque ela já está mal falada. Não, o que aconteceu? Ela teve que ir no banco. Aí, às vezes, você não sabe, foi uma emergência médica, estava na piscina, alguém telefonou, né, e ela precisava pegar dinheiro, alguma coisa assim, né, e, ó, se tu entrar de chinelo, já te olho torto. Ó, isso eu não sabia. Então, assim, ó, no mesmo país, no mesmo século, né, não estou falando assim, século passado, né, teve períodos aqui no Brasil, o pessoal nem tomava banho de mar, tipo assim, tomar banho de mar era uma coisa assim, né, tipo, esse negócio, né, é que nem, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles dizem que lá o homem não usa sunga, e que os americanos se matam de rir com essa tal dessas sunguinhas aqui que os brasileiros usam, né, eles acham que é para cantar a mulher deles, né, porque tipo, essa sunguinha branca aí não... Beleza. Ó, a distinção conceitual não elimina o uso corrente das duas expressões como sinônimas. Né? Existe uma distinção ali, mas ela significa a mesma coisa, né? A gente falou, né? Moral do latim, né? Do latim e a ética do grego. Agora, daí diz que a ética vem de ethos, né? A significar morada, lugar onde se habita, mas também quer dizer modo de ser, é do costume, ou caráter. Esse modo de ser é a aquisição de características resultantes da nossa forma de vida. A reiteração de certos hábitos nos faz virtuosos. Então, assim, ó, se nós temos bons hábitos, nós somos pessoas virtuosas, né? E o contrário da pessoa que tem a virtude é justamente a questão, né, do vício. Isso é interessante porque a gente está fazendo uma conversa inicial, mas ela vai para uma questão histórica. E daí vai vir lá o que os gregos pensavam a respeito de ética. E quem é a pessoa, o que vai fazer, né? Quem age com ética ou quem age sem ética, né? Que não há uma ética. Por que isso acontece, né? E daí a gente vai ver, né? O que pensava Sócrates, Platão, Aristóteles, né? É bem interessante. É legal que apesar de muitos séculos, né? Realmente o pensamento filosófico ali é show de bola. Então a gente vai fazer uma passada histórica a respeito deles, e por isso que a gente está falando aqui a ideia do virtuoso, né, de virtudes e dos vícios. Dessa forma, o ethos é o caráter impresso na alma por hábito. Então o que acontece é o seguinte, a gente vai ver que eles vão falar o seguinte, que para saber se a pessoa é a pessoa correta e ética, é uma questão que não é uma questão de um dia, é uma questão de uma vida. É uma questão de hábitos, de uma vida regrada, uma vida virtuosa, e que é o que a gente vê no dia a dia, né? O que é extremamente importante para o contador? Questão do caráter, credibilidade, né? Se o contador ele perder como profissional a credibilidade, ele perdeu o maior patrimônio, ele perdeu a clientela toda, né? E aquele contador picareta, né? Existe contador picareta? Não existe, né? Já não passa no exame de suficiência, né? Mas eu estou querendo dizer assim, ó, se você tem um profissional que ele não tem uma conduta correta, ele no primeiro momento, ele se liquida no mercado. Ninguém mais vai chamar ele. Ele está fora. Também existe uma preocupação, até porque tem toda a questão do código de ética, de que aquele contador não pertence àquele grupo. Lembra que eu falei um caso assim que já era um pouco, né, mais forte, que era uma questão ali do clube? Não que o conselho seja um clube, mas o conselho defende o interesse dos contadores. Então, assim, ó, imagina que desagradável
quando, por exemplo, aparece um caso de um advogado que esse advogado ele recebeu uma quantidade grande de ações, ele cobrava um determinado valor, e depois de alguns anos que os clientes não tinham mais informações, se descobre que o advogado está multimilionário, porque ele recebeu o valor das ações, embolsou e foi morar fora do país. Pergunto para vocês, eles não, na notícia não fala assim, ó, seu João, seu José, ele fala assim, advogado rouba o dinheiro das pessoas. Né? Então, assim, ó, para a imagem da profissão não é legal. A mesma coisa para a contabilidade. Então, os contadores não querem que no meio deles tenha pessoas que estraguem a imagem. Né? Então, não se quer ter um contador que vai fazer tudo no jeitinho e vai fraudar, vai sonegar, né, o cara, e vai prejudicar o governo, o Estado, digamos, o Estado não vai ter recursos depois para a saúde, para a educação. Por quê? Porque o profissional lá, ele não está fazendo um planejamento tributário, ele está realmente ajudando a empresa a fraudar. Então, assim, essas pessoas não mais deveriam fazer parte, ele vai sofrer um processo ético-disciplinar. Tá? Essa é a ideia. Só que aqui a gente está no inicial ainda da ética geral. Então, ali, ó, né, que a gente viu bem bacana ali, o ethos, né, é o caráter impresso na alma por hábito. Como os hábitos se sucedem, tornam-se, por sua vez, fonte de novos hábitos. O caráter seria essa segunda natureza que os homens adquirem mediante a reiteração de conduta. Então, uma conduta reiterada vai formar o caráter da pessoa. Então, apesar disso, né, alguns filósofos aproveitaram o fato de que havia dois termos e lhe deram sentidos diferentes. Então, por que não, né? Nada impede de se utilizar essas duas como dando-lhes sentidos diferentes, mas nada obriga. Então, assim, ó, se perguntar para você, ética e moral significam a mesma coisa? Uma vem do latim, outra vem do grego, significa a ideia dos costumes, né? A ideia, né, do hábito, da conduta reiterada, um costume. Beleza. Ah, mas eu ouvi dizer que existe uma distinção. Para que é feita a distinção? Vamos ver a distinção. Né? Há quem afirme a ética, como a entendo aqui o autor, né, é o estudo lógico da linguagem moral. Então a gente vai ver que a ética, a distinção que foi feita é o seguinte, a ética é a ciência que vai ter por objeto de estudo a moral. A ética é a ciência que vai estudar a moral, a ciência que vai estudar os costumes. Ó, a ética é a ciência do comportamento moral dos homens em sociedade. É uma ciência, por que ela é uma ciência? Porque ela tem, né, pois tem objeto próprio, ela tem leis próprias, modo próprio, na singela identificação do caráter científico de um determinado ramo do conhecimento. O objeto de estudo da ética é a moral. A moral é um dos aspectos do comportamento humano. A expressão moral deriva da palavra romana, mores, com o sentido de costumes, conjunto de normas adquiridas pelo hábito reiterado de sua prática. Então você vai vendo como, né, foi trabalhando a ideia do próprio sentido da palavra para desenvolvimento. Aqui a gente está falando toda uma ciência, né? E aqui a gente está tendo a nossa disciplina de ética. Com a exatidão maior, o objeto da ética é a moralidade positiva, ou seja, o conjunto de regras de comportamento e formas de vida, através das quais tende o homem a realizar o valor do bem. Então, assim, a ética está relacionada ao que é bom, ao bem, ao virtuoso. Tá? A ética está relacionada a isso. Sobre essa vertente, moral e ética significam algo muito semelhante. Por isso, a aparente sinomia, né, das expressões valor moral e valor ético, normas morais e normas éticas. Todavia, a conceituação de ética, ora adotada, autoriza distingui-la da moral, pese, embora aparente identidade etimológica de significado. Aí aqui está falando costumes, né? E beleza, a gente já falou, a ética ela é a ciência dos costumes, já a moral não é ciência, mas sim ela é objeto de estudo da ética.
Como ciência, a ética procura extrair dos fatos morais os princípios gerais a eles aplicáveis. Pessoal, acabei com a nossa tutora, agora que se ela estava fazendo alguma atividade, deixei ela sem poder estar trabalhando, porque eu fiquei com o computador dela emprestado. Depois vocês colocam uma dica de como é que a gente pode fazer para ganhar esse computador permanentemente, né? O Dante já vai dar uma sugestão aí da gente fazer um sorteio do meu que não funciona, né? Mas daí depois eu vou ser processado, porque daí vendo um computador ou faço um sorteio de um que não funciona, o Dante já nem vai querer como é que é? Se inscrever. Dante, está aí, Dante? Dante caiu, ó. Dante não está mais. Beleza. Então, a ética é uma disciplina normativa não por criar normas, mas por descobri-las ou elucidá-las. Seu conteúdo mostra às pessoas os valores e princípios que devem nortear sua existência. A ética vai aprimorar e desenvolver o sentido moral do comportamento e influencia a conduta humana. Olhem só que interessante, a gente está primeiro entendendo ali a ideia de costumes, só que a gente vai vendo justamente o quê? Se a gente já falou sobre, quando a gente falou a apresentação do plano de aprendizagem, né? A gente falou, olha, existe um código de ética dos contadores, ou seja, os contadores se reuniram e estabeleceram qual que é o comportamento, né? Ou qual que é a conduta que se quer que um contador tenha. Qual que é a conduta esperada? É assim que ele deve agir, né? Então, deveres do contador. Deveres do contador para com seus colegas de classe. O que é proibido, o que ele não pode fazer, né? Então, numa decisão colegiada, né? Olhem só, os contadores, eles se reúnem, né? Para escolher quem vai representá-los. Esses representantes, a mesma ideia de uma eleição, né? Então, esses representantes, se a gente está falando aqui, né, de município, governo, presidência, né? A gente está falando, né, da população, através do voto popular, ou do cidadão, que tem direito a voto, né, escolher o seu representante, né, vai lá, se ele estiver no legislativo, ele vai formular as leis, né, e assim vai, o executivo vai executar e o judiciário julgar, beleza. Professor, o judiciário, eles não são escolhidos, na verdade é concurso. Sim, né, é concurso daí. Tem o quinto, né, tem, digamos, um quinto que vai entrar ali, né, justamente através, né, de indicação. Né? Então, você tem desembargadores que vieram por indicação, né, você tem lá ministros do STJ, STF, né, beleza. A tela da Dani aqui na direita, minha na esquerda. Assim, o complexo de normas se alicerça em valores, normalmente designados valores do que é bom. A conexão indissolúvel entre o dever e o valioso. Pois a pergunta, o que devemos fazer, só se poderá responder de saber a resposta à indagação. O que é valioso na vida? Então, primeiro é necessário você saber o que é o correto e o valioso para entender o que você deve fazer. Por isso que eu fiz aquele questionamento com vocês, se talvez era, porque os gregos vão dizer, né, que tipo assim, ó, que se a pessoa buscar no seu íntimo e com uma conexão com o superior, né, ele dentro dele ele sabe o que é correto, o que é valioso, e daí ele sabe o que ele deve fazer. Então, a pessoa que ela tem a sabedoria, ele tem essa, digamos, né, essa conexão de saber que ele deve agir de determinada forma virtuosa, agindo dessa forma, ele vai trazer felicidade. É muito legal, é muito interessante. É claro, né, a gente vai fazer uma questão histórica e a gente vai avançar. Mas assim, ó, a ideia do pensamento filosófico, né, você pensa assim, ó, quando alguém faz algo errado, e tem algo que é a ideia do peso na consciência, né? Que tipo assim, ele faz errado e dentro dele ele tem aquela sensação assim que ou que ele falhou, que ele deveria ter tido uma conduta, ele teve outra, ou ele faz, só que depois ele talvez pode se culpar, ou se ele não se culpa, ele fica dentro dele. Uma pessoa que faz algo errado, né? Uma conduta errada ou equivocada, dentro dele,
ele fica se remoendo, ele fala assim, cara, né, aquele caso, por exemplo, de criminosos, que daí o criminoso, depois ele chega num ponto que ele diz assim, eu sou obrigado a me entregar na polícia porque eu não consigo conviver comigo mesmo ou com essa sensação de culpa. Né? Então, como se fosse algo que fosse interno dele, que apesar da sociedade não saber do que ele fez, né, ele se pune. É interessante que é o seguinte, a ideia do comportamento ético, né, e se a pessoa realmente ela tem, né, é assim, pensem comigo, pensem comigo, o que vocês fariam se vocês fossem invisíveis? Se você ficasse invisível, você pudesse fazer o que você quisesse, o que você faria? Né? Se você fosse invisível, vamos fazer mais legal ainda. Você é invisível, ainda consegue atravessar as portas, assim, ou consegue entrar em qualquer lugar que você queira. O que você faria? Né? Ou que você pudesse ficar invisível e atravessar. Né? O que você faria? Você teria uma boa conduta? Você ajudaria seu próximo? Ou dentro de você, se você soubesse que você não seria, de forma nenhuma seria pego, porque seria invisível, pudesse entrar em qualquer lugar, você se aproveitaria disso para, talvez, de uma forma não tão correta, ter certas atitudes, né? Conseguir pleitear ou receber valores que a princípio não seriam seus, né? O que vocês acham? O que acontece é o seguinte, né? Eu gosto lá, tem um canal lá da Record, às vezes eles mostram. Sabe quem que é invisível? Um rapaz lá em São Paulo, que ele ia trabalhar de helicóptero, ele saía da casa dele de helicóptero, chegava até um prédio, próximo da Avenida Paulista, aí ele escolhia uma das Lamborghinis, e daí ele ia de um prédio para o outro, porque o prédio, ele tinha uma sala maravilhosa e tudo mais, não tinha heliponto. Então ele ia da casa dele, de heliponto, até o heliponto no outro prédio, onde ele tinha alugado, ele pegava a Lamborghini, e daí ele ia para o prédio. Ele era um hacker, ele pegava o dinheiro das contas, ele era invisível. Ele era invisível, ninguém sabia. Ele pegava o dinheiro das contas das pessoas e ganhou milhões e milhões. Então daí tem vídeo, ele alugou um mega iate para ver a corrida lá em Mônaco. Ele ia fazer um casamento gigantesco com tudo quanto é artista de cinema. De cinema não, desculpa. Nacional aqui no Brasil, esse caso aqui no Brasil. Né? Então, assim, o comportamento que você teria se você fosse invisível é a ideia de entender se você seria uma pessoa, né, correta ou não. Eu vou trazer, num outro momento, num outro dia, algumas questões muito legais, são as 14 questões relacionadas à ética. Porque é muito fácil eu chegar para você e dizer assim, que você deve ter um determinado comportamento. É tranquilo, eu digo assim, você deve fazer esse comportamento. Agora, se você tiver com o seu filho, numa situação de risco, né, onde a pessoa fala assim, você entra agora no banco e você traz o dinheiro para mim, que eu sei que você tem acesso ali ao cofre, senão eu acabo com o seu filho. Ou uma situação que a pessoa fala assim, eu sou seu superior, você não tem como ter uma conduta diferente, você deve ter esse comportamento. Entenderam? Então, assim, em alguns casos, né, nesses casos, a gente tem a própria legislação que ela vai tirar, ou dependendo da situação, você vai tirar a tipicidade ou você vai tirar a culpabilidade, né? Então, assim, aquela pessoa que está passando fome, o cara está passando fome, e ele furta uma coisa para se alimentar, para não morrer de fome, muito provavelmente, lá na frente, o juiz não vai deixar o cara preso anos porque ele furtou algo para comer. Um crime, né, a pessoa estava passando fome, certo? É claro que o cara não pode utilizar disso como pretexto.
Mas, assim, ó, isso é, sim, utilizado na questão de situação, né? Então, assim, você pode, em algum momento, matar alguém? Claro que não, né? Não, professor, pelo amor de Deus, né? A não ser em caso de guerra, né? Em caso de guerra, né? Professor, deixa de ser absurdo em caso de guerra? Não sei, né? Talvez se todas as pessoas, que nem a gente conversou, se todas as pessoas tivessem consciência, o cara vai dizer assim, cara, eu não vou matar o cara lá, ele pode ser amarelo, marrom, branco, azul, alemão, batata, o que for, cara, não é filho de Deus também, né? Se o Deus dele é do Alá, é cristão, isso não interessa, é judeu, ele é um filho de Deus. Aí ninguém lutaria, né? Tem vários, né? É tipo essa lógica. Agora, também tem outros casos, né? Um dos casos que é trabalhado muito na questão do tipo do direito, que é assim, ó, se alguém vem agredir, você pode revidar. Você vai revidar da mesma forma que a pessoa lhe agrediu, né? Isso é chamado legítima defesa, né? Então, assim, a pessoa vem lhe agredir, você tem direito, ninguém precisa apanhar, o cara pode se defender. Agora, é claro, né, pessoal, pensem o seguinte, né? Agora não tem essa possibilidade, né? Cada um, professor? Mais ou menos a lei do talião. E não é isso, é olho por olho, dente, né? Não é isso. Não, não é que isso, uma ponte, tô querendo dizer. Como? Como se fosse uma ponte, tipo assim, um paralelo, tô querendo dizer, uma comparação. Mudou um pouquinho, mas foi bem legal ter eles comentado isso. O que acontece é que daí, digamos, era a questão das penas, né? E hoje em dia você só tem a pena, você vai ter a pena privativa de liberdade, restritiva de direitos, né? Mas você não vai chegar numa situação que era tipo assim, me ajuda a ver se eu estou correto, é aquele que furtou, perde a mão. Tipo isso? Não, tipo assim, que nem a gente estudava em história, que nem na antiguidade, no sexto ano, assim, o Código de Hammurabi, a Lei do Talião, aquelas questões de Constantinopla, assim, aí a gente acaba lembrando isso como se fosse bem legal. Um período onde abordava o direito de uma maneira abrupta. Isso. Aí o direito depois ele vai evoluindo e vai dizer que não se aceita mais esse tipo de penas, né? Vocês viram o Netflix, tem agora aquele tal do Outlander, né? Já viram o Outlander? O Outlander lá, primeira vez que eu botei meio perdido, assim, olhei, era um negócio meio sanguinário e coisa e tal. Eu falei, cara, que coisa horrível. Mas daí falaram assim, não, professor. Na verdade foi minha cunhada, né? Ela falou assim, não, mas é muito bom, falou para minha esposa. Aí tem aquela atriz que é bonita, tem aquele ator que é bonito. Como é que é, Dani? Já viu o Outlander? Isso, ó, a Dani comentou ali, né, a atriz. Aí acho que o pessoal meio que se apaixona pelos dois, aí todo mundo torce para os dois ser casal, mas ela casou com outro, eu não sei, né? Mas tá todo mundo até hoje torcendo para que os dois virem um casal, porque é um casal bonito, e tá todo mundo quer ver só para ver se dá certo, se ela volta 200 anos lá na Irlanda para o passado para ficar com ele, né? Vale a pena, é legal, tá? Só tem umas cenas assim meio fortes, assim, né? Aí o cara dá uma... tem umas cenas de abraço ali que daí o pessoal se empolga mais e o pessoal é apaixonado pelo Outlander. É tão apaixonado que eu até me perdi aqui no pensamento que eu ia comentar. Me lembrei que era a questão. Naquela época lá, eles têm as penas de enforcamento e tudo mais, né? Depois o direito vai evoluir e vai dizer assim, não haverá mais pena de morte, de banimento, né? Você veda, né? Você proíbe essas situações. O que eu queria comentar é assim, ó. Se você está na sala de aula, né? Por exemplo, assim, ó, eu vou lá e jogo amasso um pedacinho de papel. É correto? Claro que não, pelo amor de Deus, né? Amasso um pedacinho de papel e jogo ali na Dani, né? Aí a Dani se revolta, pega um canivete e me esfaqueia, né? Tipo assim, ó, ia causar um dano, uma bolinha de papel, não tanto quanto um canivete, né? Então, assim, ó, não foi na mesma proporção, né? Então, assim, alguém chega para você que não poderia causar nenhum mal, né? Você pega uma pistola e descarrega na pessoa, isso já não é legítima defesa, né? Mas não tem uma quantidade, né, de tiros e nada disso. Já que a gente falou de Outlander, agora tá até em tiro já. Né? Não tem uma quantidade de tiros nem nada, é até você parar ali aquela injusta agressão por parte dele. Né? Então a pessoa vem para lhe agredir, você vai interromper, né?
Professor, se acontecesse com o senhor, né? O senhor viu o Outlander, coisa e tal, né? Cara, a arma não tenho, né? Ia ser na base da frigideira. Mas eu acho que não sei se cada um de vocês já pensou a respeito disso, mas eu já pensei, né? Eu já tive a minha esposa e a minha cunhada, que elas, né, moravam em casa, e eu sempre pensei, se algum dia alguém entrasse dentro de casa, claro que a pessoa não deve mentalizar, né? Porque também se diz que a mente tem poder, então pensa só coisas boas, né? Mas eu pensei assim, ó, morro, mas não morro covarde, né? Ia ser da base da frigideira, ia para frigideira, porque senão jamais me perdoaria, né? Duas mulheres bonitas, entrar algum idiota dentro de casa e eu ficar com cara de paspalho sem reagir, né? Isso é uma decisão que eu fiz e cada um tem a sua, né? Professor, se extrapolar a legítima defesa, não sei, não vai extrapolar e nunca vai acontecer. Pessoal, outra coisa é estado de necessidade, né? Então, assim, ó, exemplos de estado de necessidade, já que a gente está falando, são condutas que são aceitas, né? Um exemplo que é trazido muito nos livros é assim, ó, dois alpinistas, amigos de longa data, os dois se adoram, e os dois estão lá naquele negócio de alpinismo. Aí a corda começa a romper, a ceder, ou, né, vai estourar a corda. E a pessoa olha, porque eles estão um em cima do outro, assim, com aquela mesma corda, e a corda vai romper porque a corda não vai suportar as duas pessoas. Só existe um jeito, só existe uma alternativa, que é a pessoa sacar a faca, o canivete, e ele cortar a corda abaixo dele, ou seja, automaticamente o amigo dele vai morrer, né? Em estado de necessidade, ele pode fazer isso? Sim, tá? Não, a pessoa não é obrigada a morrer os dois, né? Ele tem direito a fazer isso. Então, assim, ó, ele seria condenado moralmente, se a gente for pensar? Acredito que não, né? A esposa ou os pais ou os filhos entenderiam, né? Aí teria que ser bem espiritualizado, né? Para entender, né? E explicar. Ele passaria por um processo, com certeza, para comprovar, né? Pode dar um outro exemplo, professor? Posso, sim. O cunhado da Ana Hickman, não teve o caso da Ana Hickman? Ó, exploradores de caverna, isso eu não sei qual que é. Comenta aí, Felipe. O Felipe não quis comentar do explorador da caverna. Então, assim, ó, o caso lá do cunhado da Ana Hickman, né? A pessoa entrou dentro do quarto, acho que era um quarto do hotel, acho alguma coisa assim, o local que ela estava, e o cunhado não viu outra alternativa a não ser, né, render a pessoa. Ele passou vai passar, não sei agora como é que está a situação, se ele já passou, se já concluiu, mas ele foi a tribunal do júri, tá, por homicídio, né, porque numa primeira fase se trabalha em favor da sociedade, depois quem vai julgar é o júri, e o júri vai ter que decidir, né, se a conduta dele foi adequada ou não, porque justamente a ideia, se ele poderia simplesmente ter rendido a pessoa sem ter matado ele, ou se ele se passou um pouco demais, ou o que realmente aconteceu, e daí vai para ou foi, eu não sei como é que ficou o caso, né? Outra história é aquela da policial lá, da frente da escola, da mulher lá, policial mulher lá que matou o cara com vários tiros lá na frente da escola, por legítima defesa da criança lá também, não me lembro agora qual isso foi. Eu não sei, mas tem, assim, vários casos, né? E a gente vê, assim, ó, e é interessante... Né, professor? Foi naquela mesma cidade de Suzano, onde ocorreu o atentado do colégio? Sim. Foi na mesma cidade esse caso que a Priscila falou? Isso eu não acompanhei. Mas então a gente vê o seguinte, ó, que às vezes, e é bem legal, e a gente vai estudar sobre isso, porque a gente vai trabalhar o seguinte, ó, matar alguém é uma conduta condenável? É. Matar alguém é condenável, né? Agora, a gente vai começar a trabalhar, mais adiante a gente vai ver isso que os próprios autores desenvolveram, que vai depender da vontade, né? Esse eu não sei, ali, de lá do policial. Do caso que eu estava comentando ali, da questão da vontade, que a gente vai ver, porque primeiro você coloca uma questão assim,
Ó, vamos ver o que foi colocado aqui, ó, no chat. Professor, comenta aquele caso do policial em Laje que essa semana bateu nas mulheres. Eu não vi, Negri, eu não vi. Aí vamos ver, daí a Priscila mandou, Mogi das Cruzes, Suzano, notícia policial de folga, mata ladrão armado em frente a uma escola com criança, Suzano. O que acontece, né? Em todos esses casos, a pessoa responde, né? Se é um policial militar... aqui também tem uma outra coisa importante comentar. Ela estava de folga, né? Ela foi buscar o filho dela e estava de folga. Aqui tem uma coisa importante, tá? O policial... Não, mas o código, como ali a gente está falando de policial ali, código é dever do policial, quando vê uma situação desse caso, é dever do policial interferir para o bem da sociedade, porque se ele não interferir, ele pode ser, não é descaso, Isso. Isso. Vontade de prova é prevaricação. O policial que tem que aplicar uma multa não aplica, né? Uma outra coisa também é assim, ó, o policial, ele é sempre policial, né? Então, tipo assim, ó, não é assim, das 8 às 6. Então tá, então vai para casa. O cara é policial, ele tem lá, né? A questão deles é justamente assim, ó, ele a qualquer momento, que nem o Davi comentou, acho que foi o Davi, né? Ele tem o dever, né? Diferente da população, né, que a população ali, qualquer pessoa pode prender uma pessoa em prisão em flagrante. Qualquer pessoa tem, né, a autoridade para prender uma outra em flagrante delito, né? Agora, às vezes a pessoa fica assim, poxa, não vou ter condições, né? Então ele tenta buscar, né, algum auxílio, reforço, ou policial, né? Mas o policial não. O policial ele tem o dever de cuidado. É a mesma coisa. Se a gente for pensar, o salva-vidas. O salva-vidas na piscina, né, ele tem o dever, ele responde por não ter agido. Se alguém está se afogando, ele não salvar, ele responde por não ter salvo a pessoa, tá? E o Felipe comentou, o livro que os exploradores ficam presos de uma caverna e firmam um contrato que um se sacrifica para servir de alimento para o outro. Aí o livro é famoso para estudar direito, pois cada juiz do caso tem um pensamento diferente. Legal, bem bacana, não sabia desse. Me lembrei de um vídeo, mas não vou comentar, né? Tive na época de faculdade, uma vez passaram um vídeo bem forte, assim, e depois o vídeo ele mostra que, na verdade, aquela primeira impressão que você tinha de que um era o bandido e o outro era o mocinho, com o passar do vídeo, que é real, você descobre que era um caso de bem, assim, coisa. Mas era meio chocante, assim, e nosso objetivo também não... O meu objetivo, né, claro, aqui do livro é bacana, tudo é bacana, mas daí é exagerar um pouco demais, né, da minha parte. Pessoal, quero agradecer bastante a presença de vocês, né, infelizmente ali tive dificuldade ali para o acesso na hora do intervalo, eu acho que talvez no intervalo... Qual slide tu parou aí? Eu não sei, deixa eu ver. Dá uma olhada, passou o mouse para cima aí. 24. Parei no slide. Eu já deixo marcado ali, qualquer coisa na próxima aula, já lembro, professor, a gente parou e tal o slide. Beleza. Obrigado pela presença de vocês. Esse semestre vai ser excelente. Uma boa noite e uma excelente semana, tá bom? Uma boa noite, um bom final de semana e um feliz Dia dos Pais, se o professor é pai. Verdade, sou sim. Aliás, parabéns para todos os pais e desejo que todos os filhos, né, aproveitem para dar um abraço forte no seu pai aí, no seu avô e desejar tudo de bom, tá bom? Bom final de semana. Boa noite, professor. Boa noite. Só não esquece de postar os PowerPoint lá para a gente poder imprimir e organizar os cadernos aí. Isso, vou fazer sim, tá bom? Obrigado. Valeu, tchau. Obrigado, tchau.